Maranhão, no qual eu saúdo todos que estão aqui presentes, especialmente nosso amigo ortopedista aí que veio para de repente acrescentar aí, né, na sua prática o que ele tem de informações aí pós-operatório, principalmente em relação ao uso dessa medicação, né, que é o ácido tranexâmico. Então a nossa ideia é trazer alguma coisa para vocês em relação ao que tem na literatura sobre o uso do ácido tranexâmico em anestesia. Então o objetivo dessa aula vai ser justamente rememorar alguns conceitos sobre coagulação e fibrinólise, e nós vamos trazer também algumas informações do que tem de mais recente na literatura acerca do uso do ácido tranexâmico, algumas informações em relação às suas indicações, as recomendações e as precauções e controvérsias do uso dessa medicação em diferentes especialidades cirúrgicas. Muito bem, nós anestesiologistas nos deparamos constantemente com a situação de sangramento no intraoperatório. Isso porque nós estamos na linha de frente de tratamento, tanto de pacientes de trauma, que já chegam na sua admissão com sangramento, quanto também de outros pacientes que no intraoperatório desenvolvem sangramento muitas vezes inesperados e que também podem comprometer a vida. Desta forma, a gente acaba tendo que lançar mão de várias estratégias para tentar ajudar a fisiologia na sua hemostasia. Isso porque nós sabemos que a hemostasia ela é dividida didaticamente em três partes. A primeira parte, chamada hemostasia primária, que fica a cargo das plaquetas através da sua função de adesão, agregação e secreção plaquetária. A hemostasia secundária, também é chamada de coagulação, está relacionada a todos aqueles fatores de coagulação circulantes, e existe uma terceira fase, que é uma fase de autorregulação que impede que essa coagulação aconteça indistintamente, que é a chamada fase de fibrinólise. Revisando aqui um pouco sobre a parte da hemostasia secundária ou da coagulação, nós sabemos que a função principal da coagulação é ativar a protrombina. Isso acontece através da formação de dois complexos chamados de complexos tenase, extrínseco, formado pelo fator tecidual, o fator 7 ativado e o cálcio, que antigamente era chamado de fator 4, né? E o complexo tenase extrínseco, formado pelo fator 9, fator 8 e o cálcio. Esses dois complexos vão ativar o chamado complexo protrombínico, né? Que é o complexo formado pelo 10 ativado, o 5 ativado e pelo cálcio. E a função desse complexo protrombínico é justamente ativar a protrombina, transformando-a em trombina. Muito bem, aqui através desse esquema nós temos a lesão tecidual como o start, o ponto de partida para a parte da coagulação, liberando assim o fator tecidual, que vai ativar o 7 ativado, o 4, né, que seria o cálcio, ativando assim o fator 10. Pelo outro lado, a exposição do colágeno gera toda a ativação do fator 12, fator 11, fator 9, fator 8 e o cálcio. Desta forma, formam-se os dois complexos, o complexo tenase extrínseco e o complexo tenase intrínseco, e vão formar também o complexo protrombínico, como já falado, ativando a protrombina em trombina e esta, por sua vez, ativando o fibrinogênio em fibrina, formando assim o coágulo. Muito bem, então como nós já falamos, existe uma terceira fase na hemostasia, que é uma fase de autorregulação, que é chamada de fibrinólise. E a fibrinólise ela acontece justamente através da degradação da fibrina por uma outra proteína chamada de plasmina. A plasmina ela está no circulante do soro, né, no plasma, entretanto ela está sob a forma de plasminogênio. Então, para ela ativar, para ela ter essa função ativa dela, ela precisa ser ativada, transformada. Precisa transformar o plasminogênio em plasmina. E essa transformação ocorre através do ativador do plasminogênio tecidual, que é este PPA. Tá? Esse ativador do plasminogênio tecidual, ele é liberado em situações de estresse, e aqui inclui o trauma cirúrgico, situações de oclusão vascular, atividade física e uso de algumas drogas vasoativas, como a noradrenalina. Tá? É importante frisar também que a plasmina, que serve como uma degradação
do coágulo, ela tem também uma função, faz como se fosse um down regulation, ou uma função que inibisse os receptores plaquetários, fazendo também uma outra via de diminuição da formação dos coágulos. Muito bem, essa fibrinólise, ela também é inibida, né? Existe o inibidor do ativador do plasminogênio, né? E a alfa-2 antitripsina, que são os dois principais inibidores da fibrinólise, tá? E por outro lado, existe a proteína C, que ela tem uma função anticoagulante que inibe o inibidor do ativador do plasminogênio tecidual. Essas informações, elas são importantes justamente para que a gente entenda onde a gente vai chegar em relação às medicações. Muito bem, então nós temos o plasminogênio. O plasminogênio, uma vez ativado pelo ativador do plasminogênio tecidual, ele vai se ligar à fibrina. E ele se liga na fibrina em um sítio chamado de lisina, né? Então existe um aminoácido lisina livre aqui, que é o local onde o plasminogênio se liga à fibrina. Uma vez que esse plasminogênio, ativado pelo TPA, portanto, passando a ser chamado de plasmina, se liga a esta fibrina, ele degrada a fibrina, formando os tão famosos produtos de degradação da fibrina. O mais importante que nós temos é o famoso dímero D, né? Que é um produto de degradação da fibrina, tá? Então, esse é o ciclo de ativação da fibrinólise, né, através da ligação com esse TPA, fazendo com que o plasminogênio se transforme em plasmina, e aí ele se ligue à fibrina, quebrando esta fibrina nos seus produtos de degradação. Então, é importante aqui a gente sempre saber que essa fibrina, a ocorrência, a existência dessa fibrina é fundamental para que haja a plasmina. A plasmina, no geral, o TPA, no geral, ele não tem uma grande afinidade ao plasminogênio. A afinidade do TPA é aumentada ao plasminogênio na presença de fibrina. Isto é, o coágulo só vai ser quebrado se ele existir. Então, existindo o coágulo, existindo a fibrina, eu aumento a afinidade do ativador do plasminogênio pelo próprio plasminogênio, e de modo que eu vou, assim, quebrar este coágulo. Muito bem. Dessa forma, entendendo revisando, na verdade, essa fisiologia, nós podemos observar que se nós bloqueássemos farmacologicamente esse sítio de ligação da lisina, nós teríamos, portanto, uma inibição dessa fibrinólise, né? E é assim justamente que agem os antifibrinolíticos disponíveis no Brasil atualmente. Nós temos atualmente disponível no Brasil apenas os análogos da lisina, né? Até 2008 nós tínhamos disponível a proteína, que foi suspensa, né, do mercado. No Brasil nós temos apenas disponíveis os análogos da lisina. Justamente por isso, porque eles se ligam aqui nesse receptor e impedem que esse plasminogênio se ligue na fibrina. Portanto, não vou quebrar o coágulo que está sendo formado. Desta forma, esses antifibrinolíticos, como já falei, eles são classificados como análogos deste aminoácido, que é chamado de lisina, e nós temos dois disponíveis, né? O ácido tranexâmico e o ácido epsilon-aminocapróico, né? Que é o epsilon, que é disponível para nós. Então, o ácido tranexâmico, em comparação com epsilon, ele é 6 a 10 vezes mais potente, ele tem mais afinidade ao plasminogênio e ele tem uma atividade de ligação mais sustentada. Ele se liga mais ao plasminogênio e fica mais tempo ligado a ele. Em relação à meia-vida, ele é um pouco semelhante em relação ao epsilon, né? Geralmente de 2 a 3 horas, 120 a 180 minutos. E uma coisa importante que a gente precisa lembrar em relação ao ácido tranexâmico é que ele tem uma eliminação eminentemente renal, né? Então nós precisamos ter cuidado em relação a isso, tá? É uma medicação que precisa da função renal estar plena para ser eliminada, né? De modo que a gente pode até aumentar essa meia-vida de eliminação aqui. No caso do epsilon, nós temos 35% de eliminação hepática. Ele dá menos reações alérgicas, mas o uso do epsilon em bolos está associado a mais hipotensão, e o que acaba sendo ruim quando você faz em bolos nesses pacientes. Geralmente o paciente está chocado, você vai fazer um antifibrinolítico que dá hipotensão, isso é um problema, tá? Então esses detalhes
farmacológicos, junto com esses conhecimentos prévios de fisiologia, já são muito embasados, né? Isso aqui já está muito entendido na literatura. Mas várias outras publicações têm sido feitas para tentar explicar coagulopatias em diversos cenários cirúrgicos. Tanto coagulopatias, por exemplo, em cirurgia cardíaca, coagulopatia em transplante hepático, coagulopatia relacionada ao trauma, várias publicações para tentar entender o que acontece em vários cenários de trauma cirúrgico ou em outras cirurgias eletivas que venham a acontecer. Muito bem, mas nesse contexto de várias publicações, existe uma publicação, esse estudo, que é o chamado CRASH-2, que é um estudo que envolve o entendimento de coagulopatia dentro de um cenário cirúrgico, ou pré-cirúrgico no caso, e que incluiu o uso do ácido tranexâmico. Esse estudo é o maior estudo que ele traz informações sobre o uso do ácido tranexâmico, isso em relação à quantidade de pessoas incluídas nele. E esse estudo, ele foi publicado em 2010 na Lancet, ele se baseou justamente no conceito de coagulopatia induzida pelo trauma. Isso é um conceito que já é bastante conhecido e que diz que até 40% dos pacientes que são admitidos com trauma grave já chegam na sua admissão com a coagulopatia estabelecida. Tá? Isso está relacionado a uma hiperperfusão devido à lesão tecidual e é importante que a gente lembre, como a gente falou lá no começo, que a lesão tecidual, o estresse está relacionado ao aumento da liberação do TPA, tá? E por essa liberação de maciça do ativador do plasminogênio tecidual, levando a uma hipocoagulação, disfunção plaquetária, redução da disponibilidade do fibrinogênio circulante e também ativador pela ativação da proteína C, que nós relembramos que é um potente anticoagulante. Tá? Isso tudo acaba gerando uma hiperfibrinose. Então, o que esse estudo partiu como pressuposto? Nós sabemos que existe uma alteração, uma coagulação, uma coagulopatia relacionada ao trauma, e que essa coagulopatia relacionada ao trauma tem como principal fisiopatologia a hiperfibrinose. Isso é importante. Sabendo que existe uma hiperfibrinose, eu vou tentar usar um antifibrinolítico para ver como que fica esse paciente que chegou para a gente chocado com sangramento maciço. Então, esse ponto da existência, da ocorrência da hiperfibrinólise foi a pedra fundamental para que se pensasse em realizar um estudo tão grande quanto esse. Pois bem, ele é grande porque ele conteve 20 mil pacientes, 20.211 pacientes adultos de 40 países, de 274 hospitais, portanto multicêntrico, e pacientes que aos quais foram dados o ácido tranexâmico em traumas não cranianos, que chegaram com hemorragia ou com risco de desenvolver hemorragia. E esses pacientes eles estavam com a pressão baixa, menor que 90, na admissão sistólica e frequência cardíaca maior que 110. Tá? E eles viram, né, na verdade, a intenção era fazer uma administração precoce dentro das primeiras 8 horas após o trauma, com uma dose estabelecida de 1 grama de ataque em 10 minutos, mais 1 grama em 8 horas contínuo, né, versus o placebo. O outcome primário era justamente ver a redução da mortalidade hospitalar por sangramento em 28 dias, e os outcomes secundários eram a ocorrência de eventos tromboembólicos, como infarto, acidentes vasculares cerebrais, TEP, TVP, e também o nível de transfusão sanguínea que esses pacientes iam receber. Muito bem, os resultados deles foram o seguinte, né? 10 mil pacientes receberam ácido tranexâmico, 10 por 10, e desses pacientes que chegaram, 15% deles morreram, né? E desses 15%, 1.000 pacientes morreram por sangramento. Tá? E destes 1.000 pacientes, 60% dos pacientes morreram logo no primeiro dia do trauma. Tá? O ácido tranexâmico mostrou uma redução de mortalidade por qualquer causa de 14% versus 16% em comparação com o placebo, e também a redução da mortalidade por sangramento, de 4% dos pacientes que usavam ácido tranexâmico versus 5,7% dos pacientes que usavam o placebo. E uma coisa importante que esse estudo trouxe foi justamente a
a relevância do tempo do início da administração do ácido tranexâmico, né? Quando eles viram que o risco relativo do uso, com o uso do ácido tranexâmico menor de 1 hora, era 0,68, de 1 a 3 horas 0,79 e acima de 3 horas já não teve efeito. Então, ele enfatizou o resultado do ácido tranexâmico para redução de mortalidade e quando era dado, especialmente nesse período mais precoce, menos de 3 horas. O estudo CRASH-2 também falou que a partir do segundo dia as mortes não estavam mais relacionadas ao sangramento e não houve redução da taxa de transfusão sanguínea. Os pacientes eles receberam a mesma quantidade dos pacientes que estavam com trauma e que usaram ácido tranexâmico, a mesma quantidade de bolsas do que os pacientes que não estavam. E ele discutiu justamente porque isso é uma coisa que a gente vê na prática. Às vezes, no trauma, a gente acaba... nosso trigger de transfusão é um pouco empírico, né? Você não tem muito tempo de ficar fazendo exames viscoelásticos para dizer o que o paciente tem, pedir exame. Você vê que o paciente está instabilizando, vê que o paciente está sangrando e você lança a mão logo da transfusão. Então, essa foi a discussão, o que ele disse na discussão, justamente para tentar justificar não haver uma alteração em relação à transfusão sanguínea. E não houve diferença também em relação aos eventos tromboembólicos. Então, o CRASH-2 foi o maior estudo em relação ao uso do ácido tranexâmico para trauma. Só a título de informação, existe o CRASH-3, que vai ser, provavelmente, deve estar para ser publicado, que envolve uma subpopulação de trauma craniano, tá? Do uso em trauma crânioencefálico, tá? Esse aqui foi traumas não cranianos, tá? Então, provavelmente, a próxima publicação também com esse de grande monta, né? Essa revisão da Cochrane, ela traz algumas informações, ela é uma revisão de... Esqueci a data lá na frente. Ela inclui nessa revisão, dessa revisão sistemática, os pacientes do CRASH-2 e também os pacientes desse outro estudo, mais de 240 pacientes que usaram ácido tranexâmico numa dose de 2 gramas, parecido com o do CRASH, né, 1 grama mais 1 grama em infusão contínua, tá? Com os mesmos outcomes, e também esse outro estudo mais antigo, né, com menos pacientes, que incluiu inclusive a protinina, o inibidor de calicreína, enfim. Isso justamente para avaliar os antifibrinolíticos em lesão de trauma. E ela trouxe algumas informações semelhantes, né, unindo esses outros estudos. Confirmou uma redução de mortalidade nesses pacientes de trauma e confirmou e acrescentou a informação da redução do infarto agudo do miocárdio. Entretanto, reintervenção cirúrgica, transfusão sanguínea, trombose venosa, AVC e embolia pulmonar, TEP, não foram diferentes entre os pacientes que usaram e os pacientes que não usaram. Tá? Então, sempre apontando aqui uma redução de mortalidade nos pacientes de trauma, por uso do ácido tranexâmico na dose de 1 grama mais 1 grama em infusão contínua. Muito bem. Esse outro estudo, de 2012, é um outro grande estudo também, que avaliou também na população de trauma o uso do ácido tranexâmico. Tá? Esse estudo é o estudo Matters, é um grande trial também, com 896 pacientes combatentes de guerra, tanto dos Estados Unidos quanto do Reino Unido. E ele mostrou que 296 pacientes que receberam ácido tranexâmico, esses pacientes tinham uma menor mortalidade por qualquer causa, resultado semelhante ao resultado que já tinha sido apresentado pelo estudo CRASH-2, e ele mostrou também que o grupo recebeu que determinado grupo que recebeu transfusão maciça e que estavam recebendo, mesmo recebendo o ácido tranexâmico e que receberam transfusão maciça, este grupo teve menos mortalidade do que o grupo que recebeu transfusão maciça e que não estava recebendo o ácido tranexâmico. Tá? Só para os residentes de anestesia, explica o que é transfusão maciça. Transfusão maciça, então, a transfusão maciça, por esses 2 estudos, ela foi descrita como se você receber mais de 10 unidades de componentes do sangue, quer seja unidade de bolsa de concentrado de hemácia, plaquetas ou crio, num período de 24 horas. Aí, esses estudos, existem outras definições diferentes, mas esse estudo eles usaram essa definição mais clássica, né?
10 componentes sanguíneos, 10 bolsas, hemoderivados, 10 hemoderivados no período de 24 horas. Tá? Esse foi o conceito utilizado, é o conceito mais que se utiliza mais. Tá bom? E a sobrevida nesses pacientes foi maior também nos pacientes que usaram o ácido tranexâmico. Tá? O MERS 2 foi outro trial, também, agora de 2013, também em combatentes de guerra. Tá? E aí aqui ele usou, junto com o ácido tranexâmico, o crioprecipitado, né? Porque aí o ácido tranexâmico ele era um antifibrinolítico e o crioprecipitado colocaria fibrinogênio lá. Então, eles tentaram ver se isso ajudava. E aí eles viram que o ácido tranexâmico mais o crioprecipitado diminuiu ainda mais a mortalidade do que quem estava usando ou só o ácido tranexâmico ou só o crioprecipitado. Tá? E levantando a possibilidade do efeito aditivo dessa conduta. Tá bom? Então, essas evidências, elas são evidências muito fortes, mas no cenário de trauma. Né? E aí a gente leva na nossa cabeça naturalmente, poxa, legal, né? Se eu tenho um sangramento, eu posso usar o ácido tranexâmico, um antifibrinolítico, visto que existem evidências muito fortes numa população de trauma, numa população que a coagulopatia está relacionada eminentemente à hiperfibrinose. Tá? Então vamos ver o que a literatura fala de outros cenários. Em relação ao uso em cirurgia cardíaca, isso aqui é uma coisa que já está também bastante estabelecida, tá? O uso do ácido tranexâmico, e existem, geralmente, a anestesiologia de 2015, ela trouxe uma revisão interessante sobre o uso de vários antifibrinolíticos, né? No caso da aprotinina, que apesar de estar suspensa nos Estados Unidos, voltou, né, na Europa e no Canadá. Então eles incluíram as sugestões de dose da proteína também. E aí eles mostraram aqui que o ácido tranexâmico em uma dose alta, até de 30 mg por quilo em bolos, na SEC 2 mg por quilo e manter uma infusão de 16 mg por quilo. Seria um esquema de alta dose. Um esquema de baixa dose seria um esquema de 10 mg por quilo em bolos, mais 1 ou 2 mg na SEC e manter infusão contínua de 1 mg por quilo. Tá? Então, essas são informações que já existem na literatura, que, inclusive na literatura de anestesia, né, nos dando embasamento para utilizar nesse sentido. Tá? Uma coisa interessante desses esquemas, que existe, na verdade, esse estudo ele trouxe uma informação interessante, que os esquemas de alta dose, né, aqui, olha, o esquema de alta dose, como eu falei, de 30, mais 2, mais 16 mg por quilo hora, ele ultrapassa muito a inibição da fibrinose. Então, nesse gráfico, nós temos uma inibição de 80% a 100%. A gente observa que esses esquemas de doses muito exageradas, a gente tem mais efeitos adversos, e aí depois a gente vai falar das recomendações, das precauções do uso dessas medicações, do que possivelmente um efeito benéfico. Né? Então, de modo que essas altas doses, elas excederiam o necessário para inibir a fibrinose. Seria o ideal, estaria justamente ou na baixa dose, ou nesse esquema intermitente ou descontínuo, né, de 10 mg de ataque, mais 10 mg durante a SEC, 10 mg por quilo no final da SEC. Tá? Muito bem. Um outro cenário é o cenário da obstetrícia. E aí existe um grande trial de 2017 da Lancet, que chama UMA, e esse trial ele usou o ácido tranexâmico em pacientes com hemorragia puerperal. Tá? E é um estudo duplo cego, randomizado, com 20 mil mulheres. Né? Então é outro estudo potente dessa população. Mais recente, inclusive, do que o CRASH 2. E ele foi de 2010 a 2016, e eles viram menor morte por sangramento em quem recebeu o ácido tranexâmico, principalmente nos pacientes que receberam em menos de 3 horas, corroborando aquela informação lá que já tinha sido apresentada pelo CRASH 2. Né? Não houve redução do risco de esterectomia, né, das pacientes que usaram ou não, e outras causas de morte também não houve registro de eventos tromboembólicos. Aqui, se a gente unir os pacientes que foram incluídos no UMA e no CRASH 2, e em relação à
quantidade de tempo, né? Os pacientes que usaram menos e receberam em menos de 3 horas da identificação do sangramento, ou no caso do Branch 2, da ocorrência do trauma, eles tiveram, né, foi favorável o uso do ácido tranexâmico em relação à redução redução da taxa de mortalidade. Os pacientes que receberam mais de 3 horas, não houve alteração, na verdade não teve benefício nenhum do uso do ácido tranexâmico. Então isso é importante a gente... Marcelo, acho que não botei aqui não, né? Mas é a mesma coisa, Marcelo, acho que é 2 gramas, 2 gramas também. É 1 mais 1, é a mesma coisa, tá? É isso mesmo. Então, isso aqui é interessante para frisar que o tempo da administração do ácido tranexâmico, nesses casos de hemorragias súbitas, né, no caso uma hemorragia puerperal, atelioterina, né, você está vendo ali, então, quanto antes você fizer, o desfecho vai ser melhor, tá? Muito bem. E em relação à ortopedia? Dessa jeito, a ortopedia, as cirurgias ortopédicas, existem cirurgias ortopédicas de grande monta, cujo trauma é muito grande, trauma grande, libera estresse, libera TPA, a gente tem toda aquela ativação do plasminogênico, tudo aquilo que a gente já falou para vocês. Existem algumas revisões que foram publicadas nesse sentido, tá? Essa revisão sistemática, as principais revisões, na verdade, elas começaram a ser publicadas em coluna, cirurgia de coluna, tá? Essa revisão sistemática, ela usou o ácido tranexâmico, foram 9 estudos com 500 pacientes, tá? E os endpoints eram perda sanguínea, transfusão e ocorrência de PVP. As doses, 2 tipos, doses menos que 15 por quilo e mais que 15 por quilo, tá? E aí nós vimos aqui a taxa de transfusão, tá? Então, a taxa de transfusão, ela foi, unindo todos esses estudos, foi menor nos pacientes que usavam o ácido tranexâmico, tá? O grupo experimental, o grupo que recebeu o ácido tranexâmico, tá? Falando favoravelmente ao uso do ácido tranexâmico através desses estudos, tá? Em relação à quantidade total, a massa em ml, a gente falou da quantidade de unidades. Aqui em ml, nós vimos também que houve um benefício do uso do ácido tranexâmico em cirurgia de coluna, nessas doses, tá? Em relação a eventos tromboembólicos, não houve diferença entre quem usou e quem não usou o ácido tranexâmico em cirurgias de coluna, tá bom? Esse outro estudo, ele traz a informação do uso de antifibrinolíticos em cirurgia de escoliose em crianças. É um estudo uma revisão com 9 estudos, 455 pacientes, que mostrou Pois é, então, aí a redução importante de perda sanguínea, menos 427 ml, né? 20% menos que o placebo, o menor risco de receber uma transfusão, né? Com o número necessário para tratar de 5, e uma redução da quantidade também de sangue necessária para repor, né? Menos dos 327, tá? Não existe dados sobre mortalidade, teve um relato de PVP desses 400 pacientes aqui com placebo. E aí ele até falou que isso pode ter sido realmente ao acaso. Muito bem, e o que as informações de cirurgia de coluna nos trazem é justamente isso. Existe uma redução da perda sanguínea. Em relação à hemotransfusão e à quantidade de sangue transfundido, também existe uma tendência a achar que há uma redução disso. Provavelmente também um efeito na duração de internação hospitalar, justamente porque o paciente recebendo transfusão pode desenvolver tem uma recuperação melhor. E em relação ao antifibrinolítico, não existe ainda na literatura um que fale de um em relação ao outro, tá? Existe um estudo, esqueci de colocar aqui a referência, mas o estudo eu esqueci de colocar a referência, depois eu vejo para vocês. O estudo que mostra que o epsilon não é
inferior ao ácido tranexâmico, tá? Nessas doses, na dose de 100 mg por quilo versus 10 por quilo mais a infusão de 1 mg por quilo, tá bom? Isso para cirurgias de escoliose, tá? Agora, para outros tipos de cirurgia de joelho e cirurgia de quadril, tá? Essa meta-análise ela foi feita com estudos de 1995 a 2012 e ela envolveu pacientes que fizeram artroplastia total de joelho e artroplastia total de quadril primárias, tá? Então é um outro cenário, né, Orlando? Paciente virgem, né, de tratamento, diferente do paciente que já vem, né, reoperado, né? E os outcomes eram justamente a perda sanguínea, sempre os outcomes são sempre semelhantes, né? Perda sanguínea, transfusão e ocorrência de eventos tromboembólicos. Então, para joelho tinham 17 estudos e para quadril tinham 13 estudos. Então, vamos ver o que eles nos falaram, tá? Em relação à perda sanguínea, os pacientes que foram submetidos à cirurgia de joelho, nós temos um perfil favorável em relação ao uso do ácido tranexâmico nesses pacientes, tá? Em relação à cirurgia de quadril, esse perfil também é favorável para a redução de perda sanguínea. Em relação à taxa de transfusão, nós temos também um perfil favorável, tá? Para os pacientes do joelho e outro perfil favorável também para os pacientes do quadril. Em relação à ocorrência de eventos tromboembólicos, especificamente a trombose venosa profunda, não existe, na verdade, uma tendência ou para o ácido tranexâmico ou para o ácido ou para o placebo. Isso acontece para o joelho e acontece também para o quadril. Tá? É importante frisar que, diferente das outras revisões, os estudos que foram incluídos foram estudos com um N menor de pacientes. Tá? Esses estudos eles tinham menos de 100 pacientes por estudo. E existe uma coisa importante que precisa ser avaliada sempre que a gente lê uma meta-análise ou uma revisão sistemática, que é o conceito de heterogeneidade dos estudos. Né? A dose que você usa, os pacientes foram pacientes que foram triados para ter um perfil igual. Né? Todas as cirurgias eram cirurgias primárias, não tinham sido mexidas antes. Mas a heterogeneidade no que diz respeito à dose utilizada impede que você tire grandes conclusões. Tá? Então, isso é uma crítica desta revisão. Inclusive, a própria revisão cita isso como crítica. Tá? Os estudos envolviam um número menor de pacientes e existia uma heterogeneidade importante, de modo que a gente guarda esse resultado na cabeça. Tá? Depois a gente vê que as sociedades, inclusive, deixam guardado esse resultado. É um resultado que precisa ser considerado, mas é uma revisão que tem esses viés, né? Digamos assim. Uma outra coisa que a gente observa também na ortopedia bastante é o uso tópico do ácido tranexâmico. Né? Nós não temos dados na literatura em relação ao uso tópico do ácido tranexâmico em ortopedia. Tá? Porque existem alguns estudos que falam que esse uso tópico ele pode, inclusive, estar mais associado à ocorrência de eventos tromboembólicos, com a disponibilidade local, né, do local onde está ocorrendo sangramento, podendo ter mais formação de trombos naquele local, e aí você pode ter mais eventos tromboembólicos quando você usa tópico. Mas isso realmente não existe na literatura. São sugestões, são referências que acaba se fazendo. Muito bem. Em relação à neurocirurgia, o uso do ácido tranexâmico tem sido associado, tem sido levantado, na verdade, a possibilidade no caso de acidentes vasculares hemorrágicos, né, para evitar ressangramento após AVCH. Né? Os dados eles são inconclusivos em relação a esse, mas nós temos vários estudos que mostram especificamente o uso profilático do ácido tranexâmico nessa população que já sangrou para evitar que sangre novamente. Vários resultados positivos nessa população. Tá? Uma outra população que também tem vários estudos com o ácido tranexâmico é a população da cirurgia geral, especialmente pacientes de gastroplastia. Tá? Estudos demonstram que existe uma melhora da hemostasia,
esses pacientes que tiveram sangramento pós-operatório com a dose de 1 grama, 4 vezes por dia. Tem menor gasto, né, porque eles acabam tendo a necessidade de usar menos pontos e menos entre os grampeadores, e o tempo cirúrgico diminui. Tá? Mas um estudo de uma revista específica da obesidade, de 2016, ele fala justamente sobre a importância da escolha correta dos grampeadores para cada porção do estômago. Né? E esse estudo é interessante, ele fala uma coisa que eu nunca tinha parado para perceber, mas até conversando com uma representante, ela falou, não, é assim mesmo. Por exemplo, o sleeve, se usam 6 cargas diferentes. Cada carga tem uma espessura diferente. E essa espessura, ela é escolhida baseada na espessura do tecido que vai grampear. Então, esse estudo ele falou justamente a escolha correta do grampeador para determinado tecido. A espessura do tecido está mais relacionada à melhor hemostasia do que qualquer outra coisa. Entendeu? Então, você escolher corretamente o grampeador, e existe justamente, o perfil é esse, tem a carga verde, depois a carga, são 2 ou 3 cargas, 2 cargas douradas, a carga azul, 3 cargas azuis, justamente para cada porção. Então, a escolha a escolha correta é muito mais importante do que qualquer outra coisa em relação a você prevenir ou não o sangramento disso daí. Tá? Existem estudos que trazem informações importantes em relação a isso, mas esses próprios estudos, eles trazem, nas suas discussões, levantam você precisa estar atento para essa população. Uma população de obeso mórbio é uma população que está mais propensa a desenvolver eventos tromboembólicos. Então, você bota uma droga que desvia, né, a coagulação para o lado de protrombose, um paciente que já está propenso a desenvolver isso daí, isso é questionável. Mas alguns benefícios foram demonstrados nesses estudos. Tá? Em relação a otorrino e buco, tá? Esse estudo é um estudo bem recente, um estudo de 2018, que foi publicado na JAMA, e o interessante desse estudo é que é um estudo brasileiro, nordestino, de Alagoas. Tá? Eles fizeram uma revisão de 276 pacientes que recebiam ácido tranexâmico, foram submetidos à cirurgia de nariz, tá? Rinoplastia. Na indução de 10 miligramas, né? Na indução, ou 1 grama VO antes da indução. Né? Isso aí eram os 2 esquemas do uso do ácido tranexâmico. Portanto, aqui, um esquema de baixa dose, né? Como nós já tínhamos falado antes. E eles viram uma redução do sangramento dos pacientes que usaram o ácido tranexâmico e que tiveram aquela menos equimose, né? E edema periorbital, né? Que esteticamente também fica feio lá do pessoal da plástica, né? E não teve registro de TDP. Isso é um estudo recente, né? Uma meta-análise que foi publicada numa revista de altíssimo impacto. Em relação a bucomaxilo, existem também revisões, né, para uso em ortognático. Tá? 6 estudos com 288 pacientes, demonstrando uma redução de sangramento, né, do uso do ácido tranexâmico, 171. O uso tópico teve os mesmos resultados e uma redução de 15 minutos no tempo cirúrgico. Tá? Essa aqui é uma redução pequena, né, e também traz a informação daquela questão do tempo cirúrgico, né, a possibilidade de a gente aumentar o risco de trombose justamente não só pelo trauma cirúrgico, mas pelo tempo cirúrgico que por si só já agrega um risco especial a isso. Muito bem. Então nós demonstramos para vocês algumas tendências de vários cenários escolhidos que realmente a gente está no dia a dia e nos questionam sobre o uso ou não, né, nessas principais especialidades. Tá? Mas algumas controvérsias precisam ser levadas em consideração, especialmente detalhes em relação aos eventos adversos. Tá? Esses eventos tromboembólicos têm que ser levados em consideração. Os eventos neurológicos, a ocorrência de convulsões e mioclonias associadas ao uso do ácido tranexâmico. Lembrar que é uma medicação de eliminação renal, que existe descrito na literatura a ocorrência de nefrose cortical aguda, e eventos oftalmológicos. Tá? Retinopatia, está descrita, uma conjuntivite chamada conjuntivite lígnea, que está associada à redução dos níveis de plasminogênio e a oclusão da artéria central da retina. Muito bem, a dose ideal do ácido tranexâmico, como vocês já viram, existem vários esquemas, isso acaba dificultando, né,
que se faça uma meta-análise, uma revisão sistemática que dê para você algum sustento em relação à dose que você precisa utilizar. Mas você tem que doses maiores de 2 gramas estão associadas a um aumento importante no risco de convulsão desses pacientes. Isso porque o ácido tranexâmico, ele é um competidor da glicina e do GABA-A. Existe também uma possibilidade de aumento de riscos tromboembólicos e uma sugestão de uso seria 1 grama em 10 minutos, mais 1 grama em 8 horas, ou 10 gramas por quilo. 10 miligramas por quilo. Tá? Falando em relação a essa questão das convulsões, tá? Esse estudo ele trouxe uma de revisão que saiu no Jornal de Neurologia em 2016 e trouxe justamente as informações de que altas doses do ácido tranexâmico aumentam até 2% o risco de convulsão no intraoperatório, tá? E em cirurgia cardíaca isso aumenta ainda mais, pode ir até 7,3%, justamente onde se usa bastante, né? Isso é maior em mulheres idosas, mulheres com a parte 2 maior do que 20, então, portanto, já criticamente enfermas, insuficiência renal crônica, insuficiência cardíaca e doenças neurológicas, tá? E isso está associado justamente a essas altas doses, são altas doses mesmo, de 80 a 100 miligramas por quilo, como foram as doses utilizadas nesse estudo BART. O estudo BART, só para citar, foi relacionada ao uso de doses maiores do ácido tranexâmico. Tá? Em relação à mortalidade, nós temos um aumento de 16% da mortalidade, né, através desse estudo, 5,7% de mortalidade neste outro. Tá? Então, isso é uma realidade não desprezível. Tá? Não é uma medicação que pode ser usada indistintamente, sem entender por quê. Isso porque, como a gente já falou, ele é um análogo da glicina. E aí ele pode grudar nesse receptor e impedir cortar aquela corrente de cloro, né? Corrente inibitória, e aí ele pode aumentar a ocorrência de convulsões. O fato interessante é que os anestésicos locais, os anestésicos venosos, em geral, exceto a ketamina, eles acabam tendo um efeito protetor disso daí, né? Então, por isso que talvez a incidência seja só de 5%, né? 5 a 7%, dependendo do cenário. Mas isso aqui é uma coisa interessante. Uma vez eu estava até discutindo com o Dani, isso é uma coisa que, eu me lembro que em São Paulo, o pessoal, dependendo da cirurgia, o pessoal usava muito Y, e aí eu até perguntei para a Dani recentemente sobre isso. Dani, quando a gente faz esse ácido tranexâmico aqui na cirurgia de coluna, tem alguma alteração aqui no teu... os pacientes ficam monitorizados? De repente seria uma coisa interessante para se buscar um pouco mais de estudo em relação a isso, porque é uma população que nós temos, é uma população que está monitorizada, porque vão ser monitorizados, né? E a gente podia de repente fazer as doses e... Essa é uma coisa, né? Ela falou que do ponto de vista eletroencefálico não viu nenhuma alteração de atividade de linear ali, né? Mas talvez de repente porque do lado do ácido tranexâmico está indo propofol naquela linha, né? Então de repente isso seja um efeito protetor mesmo, tá? Em relação aos eventos tromboembólicos, esse estudo da JAMA de 2018, também com o pessoal da guerra aí, do Iraque e do Afeganistão, ele mostrou ver se nesses pacientes tinha ou não trombose venosa e dividiu os grupos em quem recebia ou não transfusão maciça. E eles viram que os pacientes que receberam transfusão maciça e que receberam o ácido tranexâmico, eles tinham trombose venosa profunda em 37% deles, versus pacientes de transfusão maciça e que não receberam o ácido tranexâmico. Tá? Então, isso é um estudo recente, né, da população do trauma que aponta para a ocorrência de eventos tromboembólicos. Então, por isso que a gente coloca o evento tromboembólico ainda como uma controvérsia para o uso dessa medicação. Tá? Muito bem. Dito isso, existem algumas contraindicações que a literatura nos traz em relação ao uso do ácido tranexâmico. São os pacientes que têm história de eventos tromboembólicos, TEP-TVP nos últimos 12 meses, história de TEP-TVP que foi tratada com anticoagulante, os pacientes que têm alguma trombofilia congênita, qualquer que seja, ou pacientes que têm doença arterial coronariana tratada através de angioplastia com menos de 12 meses ou uma história de acidente vascular encefálico. As contraindicações relativas são, no caso, a insuficiência renal crônica, justamente pelo fato de essa medicação ser uma medicação de eliminação eminentemente renal, doença arterial coronariana grave, CVD, outra vasculopatia e história de
convulsões. Muito bem, trazendo por último aqui para vocês as recomendações da Sociedade Europeia de Anestesiologia. A Sociedade Europeia de Anestesiologia publicou em 2016 a última recomendação para manejo de sangramento perioperatório que existe na literatura disponível, né? Essa de 2017. Se a gente for procurar nessa publicação dessa sociedade, da Sociedade Europeia de Anestesiologia, o ácido tranexâmico aparece algumas vezes e eu vou mostrar para vocês em relação à recomendação, que é justamente para ter a mensagem para casa, né? A recomendação geral é que se use o ácido tranexâmico em cirurgias de grande porte para prevenir ou tratar um sangramento que está relacionado ou que está com suspeita de que seja causado por um problema de hiperfibrinólise. Isso é uma recomendação forte com uma moderada qualidade de evidência, tá? Nesse guideline da Sociedade Europeia, tá? Em relação ao custo, eles mostraram que o ácido tranexâmico ele pode reduzir a perda sanguínea no intraoperatório, também a necessidade de hemotransfusão, de modo que ele pode ter tipo, do ponto de vista custo-efetividade alto em relação para cirurgias maiores, de grande porte, e também para a cirurgia de trauma, tá? Forte recomendação e moderada qualidade de evidência. Em relação à cirurgia cardíaca, como já é uma coisa bastante antiga mesmo, já bastante estudada, a recomendação é alta, com a alta qualidade de evidência para o uso do ácido tranexâmico pré-SEC, tá? E sugere-se o uso do ácido tranexâmico local para reduzir o sangramento na esternotomia, tá? Isso tem uma fraca recomendação e baixa qualidade de evidência, tá? Daí ele é apenas sugerido, tá? Em relação à cirurgia ginecológica, nós temos uma baixa qualidade de evidência para o uso em cirurgia ginecológica, ele podendo ser levantado em pacientes que vão fazer cirurgias ginecológicas por câncer. Em relação à obstetrícia, nós temos a forte recomendação, né, com uma moderada qualidade de evidência, para as pacientes com hemorragias puerperais, como já falado aí pelo estudo UMA. E em relação ao uso antes da cesárea, a recomendação é baixa e a moderada qualidade de evidência. Isso seria prevendo um caso de sangramento, tá? Para cirurgias de abdômen superior, a qualidade de evidência é baixa, tá? E aqui a gente cita que existe um outro estudo, um trial grande que está sendo realizado justamente com o uso de ácido tranexâmico nessa população, tá? De repente isso mude, né? Porque com a publicação desse estudo. Em relação ao transplante, a forte recomendação, né, para os transplantes, e geralmente eles orientam que no transplante você faça a avaliação de testes viscoelásticos, justamente para fazer uma estratégia point of care, né? Você trata de acordo com o que você está vendo, e sugere-se o uso em pacientes cirróticos, mas isso tem fraca recomendação os pacientes cirróticos que vão ser submetidos a hepatectomias. Em relação à ortopedia, esse guideline ele fala, justamente ele compreende que existe grande evidência, uma evidência crescente, que esse ácido tranexâmico é bem tolerado nessa população. Entretanto, ele não recomenda o uso em pacientes com hipersensibilidade ou alergia, com história de trombose venosa, trombofílicos, os pacientes com doenças renais, cardíacas e pacientes com hemorragia subaracnoide. E também os pacientes com história de convulsão e de epilepsia. É importante falar que existe também uma evidência crescente do uso tópico, tá? Que talvez possa ser levantado, né, de repente, dependendo das próximas publicações, para o uso em quadril e em joelho. Muito bem. Então, em relação a essas considerações finais, a nossa ideia, né, nessa explanação foi justamente mostrar os vários cenários, várias especialidades, e mostrar que ele é utilizado, e além dessa, se vocês botarem no PubMed, vocês vão ver várias publicações e várias meta-análises. Isso chama a atenção, porque quando a gente tem um assunto que várias meta-análises são publicadas, várias revisões sistemáticas, e cada revisão sistemática fala uma coisa diferente, a depender de quem seja, isso nos leva a crer que alguma coisa ainda não pode ser concluída de fato, né?
Então, ele é utilizado em várias especialidades, mas a gente ainda fica com poucas recomendações. E, do ponto de vista de anestesiologia, a recomendação mais recente que existe é a recomendação da Sociedade Europeia, que geralmente é uma sociedade um pouco mais permissiva do que a ASA, né? Então, se a Sociedade Americana lançar uma publicação de manejo perioperatório, utilizando várias outras medicações, provavelmente, talvez, essas recomendações alterem um pouco tanto a evidência quanto as recomendações, tá? Mas existe, sim, vários trabalhos que mostram a redução do sangramento, do volume transfundido. O problema é que os protocolos utilizados nessas revisões são múltiplos, isso causa uma heterogeneidade muito grande entre os estudos, mas uma coisa fica de lição de todos eles. O maior efeito do antifibrinolítico está associado à ocorrência de um defeito de fibrinólise. Se você tem muita fibrinólise, a hiperfibrinólise, o antifibrinolítico vai ter um efeito muito bom, né? Como nós vimos em pacientes de trauma, em pacientes que têm grandes sangramentos, pacientes que desenvolvem coagulopatias no intraoperatório, como, por exemplo, os pacientes da hemorragia puerperal, que tem toda uma fisiopatologia por trás. Nesses pacientes, indubitavelmente, o uso do ácido anexâmico tem muito mais evidência, tá bom? Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma